Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Até a Farda. Estou um tempo sem gravar e finalmente eu retornei e agora com a nova série Polícia Militar da Bahia. Eu gravarei diversas aulas curtas e objetivas, mas com bizus preciosos para você gabaritar a prova. Desde já gostaria de informá-los que, infelizmente, eu estou sem câmera, porque parece que a minha câmera quebrou, mas nem por isso irei deixar de gravar. E leve isso como aprendizado. Quando a vida trouxer uma dificuldade, traga uma solução e assim você se tornará ainda melhor, porque eu tenho certeza que ao longo do seu caminho de estudos, muitos problemas surgirão, mas nem por isso você vai parar. Sem mais delongas, vamos lá. Crime contra a dignidade sexual, as melhores questões. Questão de número 1, 2023, banca FGV. Amália, deixa eu pegar só o marca-texto. Amália, 24 anos, conheceu Luiz, 30 anos, em uma vaquejada. Durante algumas horas, eles ficaram no local conversando e consumindo bebidas alcoólicas. Ao final da festa, Luiz convidou Amália a ir até a casa dele, tendo ela aceitado o convite. Decorridos alguns minutos, já na residência do rapaz, Amália, que estava embriagada, começou a ficar sonolenta e deitou-se no sofá. Então essas informações são preciosas para você responder a questão. Luiz, aproveitando-se da situação, despiu a moça e manteve com ela a conjunção carnal sem que ela acordasse. Aqui, quem já estudou já matou a questão, pois estava sob forte efeito do álcool. Assim, à luz da legislação penal vigente, é correto afirmar que a referida situação amolda-se ao seguinte tipo penal. Questão típica de prova militar. A banca vai narrar um caso e vai pedir para você marcar qual é o crime. Neste caso, crimes contra a dignidade sexual. E a pergunta que eu tenho para você é: qual é o crime? Letra A, violação sexual mediante fraude. Letra B, assédio sexual. Letra C, estupro. Letra D, estupro de vulnerável. Ou letra E, importunação sexual. Vou te dar 3 segundos para pensar. Acertou quem respondeu letra D, estupro de vulnerável. Isso porque o que muitos não sabem é que o caput do estupro de vulnerável, na verdade, o primeiro parágrafo traz uma informação nova, aplicando-se este tipo penal não só para menor de 14 anos, mas para aquelas pessoas que não podem oferecer resistência. Incorre na mesma pena quem pratica as ações descritas no caput com alguém que, por enfermidade ou doença mental, não tem necessário discernimento para a prática do ato, ou que, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência. E nesse caso, por conta do álcool e por estar sonolenta, a Amélia, mesmo sendo maior de idade, não poderia oferecer resistência. Ave Maria. Tanto tempo sem escrever, eu já perdi a prática. Não poderia oferecer resistência. Portanto, mesmo sendo maior de idade, o crime seria de estupro de vulnerável. Estupro não seria, porque o estupro de vulnerável traz esse parágrafo especial, portanto, será esse crime, certo? Mas lembrando que para ser estupro, o ponto principal é violência ou grave ameaça, e nesse caso do crime desta questão, essa violência é presumida, por ser um crime, digamos assim, mais sensível. Assédio sexual requer hierarquia, não é o caso da questão, não há hierarquia alguma. Violação sexual mediante fraude exige que haja uma fraude, tanto que esse crime já foi chamado pela doutrina de estelionato sexual. E importunação sexual é um crime subsidiário, ou seja, ele só se aplica quando não for nenhum outro tipo penal. Portanto, o gabarito, letra D, recapitulando, o estupro de vulnerável é conjunção carnal ou ato libidinoso com menor de 14, entretanto, pode sim ser aplicado com maior de idade quando não puder oferecer resistência, sendo o caso da questão, por conta que a mala estava sonolenta e sob consumo de álcool. Segunda questão, 2023 FCC, caiu na prova da PM Bahia. Marina pedalava sua bicicleta em via pública. Ocasião em que Carlos, pilotando sua motocicleta no mesmo local, aproximou-se da ciclista. Aproveitando-se da distração de Marina, Carlos passou sua mão nas nádegas da vítima, empreendendo na sequência a fuga do local. Diante da situação, Carlos praticou em tese o crime de: letra A, importunação sexual. Letra B, assédio. Letra C, tentativa de estupro. Letra D, estupro consumado. E letra E, estupro privilegiado. O gabarito dessa questão é letra A, importunação sexual. Isso porque importunação sexual é um crime subsidiário. Praticar contra alguém sem a sua anuência ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia. E nesse caso, ao passar a mão
Carlos praticou esse ato libidinoso e, portanto, incorreu no crime de importunação sexual. Não seria assédio, porque o assédio requer que o agente seja superior hierárquico ou tenha alguma ascendência em relação ao emprego. Então, exige esse vínculo empregatício, o que não há na questão. Muita gente errou marcando assédio e agora você não vai errar mais, porque você sabe que para ser assédio exige hierarquia. Não havendo, não há que se falar em assédio. Lembrando que o STF considerou a relação de professor e aluno como assédio. Eu vou deixar aqui o professor e aluno. Então, se cair uma questão narrando um caso desse com professor e aluno, você sabe que também vai ser assédio, porque conforme o Supremo Tribunal Federal, também seria uma relação hierárquica. As outras aqui é só para te enganar. Tentativa de estupro consumado, estupro, Ave Maria, privilegiado. Não houve estupro algum, porque para haver estupro é essencial que haja violência. Deixa eu escrever melhor aqui para você gravar. Violência ou grave ameaça. Não havendo, não há que se falar em estupro. Questão de número 3 e última questão dessa leve revisão. José, guarda municipal de classe distinta, constrangeu Maria, guarda municipal de primeira classe. E aqui o ponto mais importante da questão. Prevalecendo-se da sua condição hierárquica na carreira, sem violência ou grave ameaça. Aqui, quem está estudando já matou a questão. Eu acabei de falar que estupro, para que haja estupro, é essencial que haja violência ou grave ameaça. Lembrando que aqui abarca diversas violências, como a violência psicológica. A questão deixou claro que não houve violência, justamente para que não haja erros. E há relação de hierarquia. Havendo relação de hierarquia, qual é o crime cometido? Todo mundo já sabe. Assédio sexual. Que está na letra E. Cometeu o crime de assédio sexual. O restante aqui é só para te confundir. Então, ato libidinoso, prevalecendo-se de hierarquia, assédio sexual, gabarito, portanto, letra E. As outras eu não vou ler para não te confundir. Eu vou fazer apenas uma revisão para que você não erre mais alguns bizus. Cada crime aqui, você vai precisar gravar o núcleo verbal, ou seja, a essência do crime. E é isso que a questão vai fazer. Ela vai narrar um caso, vai trazer o núcleo verbal, e quem leu e estudou, acerta. Quem não leu, se confunde. Eu vou colocar o marca-texto aqui, para que você não erre mais. Estupro. Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça. Isso que eu coloquei no marca-texto é essencial para que haja estupro. Lembrando que diversas violências aqui são abarcadas. Violência psicológica, entre outras. Assédio sexual, condição de superior hierárquico. Não havendo, não será assédio, será importunação sexual. Então, grave. Importunação é como se fosse um assédio sem hierarquia. Na prática, vai ser isso. Passou a mão nas nádegas. Não há hierarquia. Assédio sexual. Ejaculou em cima de uma mulher dentro do ônibus. Não há hierarquia. É um terceiro. Importunação sexual. Certo? Perdão, eu falei assédio. Não há hierarquia, é importunação. A hierarquia é assédio, ok? Professor e aluno, assédio. Um terceiro no ônibus, importunação. Um terceiro na rua, importunação. Estupro de vulnerável, menor de 14, a violência aqui é presumida, ou uma pessoa que não pode oferecer resistência. Aqui você vai considerar enfermidade, deficiência ou qualquer outra causa. Por exemplo, uma vítima com sono, uma vítima alcoolizada, uma vítima anestesiada. Então, mesmo sendo maior de idade, será estupro de vulnerável. Eu espero que você tenha entendido. Eu irei fazer mais aulas assim, curtas e objetivas, em prol da PM Bahia. Vejo você na próxima aula.